paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos. Sou grato a Deus por este momento tão maravilhoso que Ele me permite de estar aqui para vos trazer uma reflexão da parte de Deus. Agradeço também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por permitir a minha pessoa estar aqui trazendo esta mensagem ao vosso coração. Quero vos chamar a atenção para a palavra de Deus, uma passagem bem conhecida do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus é a nossa fonte de sabedoria, cuidado e amor. Toda a Escritura aponta para Cristo e o seu sacrifício vicário nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Vemos Cristo aparecendo como o Criador de tudo e o libertador dos seus filhos da escravidão. Moisés escreve estes 5 livros, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Logo após o Pentateuco, temos livros históricos que vai de Josué até Esté. Ali vemos Jesus como o general de guerra, o salvador de seu povo. E em sequência, os livros poéticos, onde é retratado a beleza e o servir a este Deus maravilhoso. É importante atentarmos que os livros poéticos vão de Jó a Cantares de Salomão. O nosso amado é o mais belo entre milhares de milhares. Observe que não para por aí. As referências a Cristo nas Sagradas Escrituras. Temos também os livros proféticos, que vai de Isaías a Malaquias. Neles encontramos Jesus como aquele que abriria a mão de sua glória para vir ao mundo cumprir a sua missão de nos salvar. Observamos que em Isaías capítulo 9, Jesus é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Atributos esses louváveis. Lembre-se que é um privilégio ser amado por Deus. O sacrifício de Jesus Cristo valeu a pena. Vemos ainda nas Sagradas Escrituras os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles narram o nascimento, o ministério terreno de Jesus, o filho de Davi. O livro de Mateus ele foi escrito para os judeus, o livro de Marcos para os gregos e o livro de Lucas para os romanos. E o Evangelho de João, numa linguagem tão poderosa e maravilhosa, é apresentado a toda a igreja. Observamos ainda que existe no Novo Testamento um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, onde vemos o nascimento da igreja, a descida do Espírito Santo predita em Joel capítulo 2. Em sequência, vemos as epístolas que vai de Romanos até Judas. E, por fim, o livro das Revelações, o livro de Apocalipse, onde nos revela o que acontecerá no fim de todas as coisas, e por isso devemos nos apegar a Deus e desfrutar sempre de sua companhia. E eu te trago um conselho, não viva de uma maneira ímpia e perversa, pois a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, palavras do apóstolo Paulo. Pois bem, nós lemos
nas Sagradas Escrituras, esse texto. E no versículo 16, ele nos diz que Deus amou o mundo. Vemos então aqui o amor de Deus em toda a Bíblia Sagrada. O amor de Deus preenche a terra e não tem como ser medido. Quando as Escrituras falam do amor do Senhor, se refere a algo imensurável, a algo soberano. E tem uma expressão aqui usada, o mundo, que é uma referência às pessoas, não somente ao cosmos ou ao planeta Terra, mas todas as pessoas. Isso mesmo. Você e eu fomos alcançados por esse amor. Quando reconhecemos que éramos pecadores e resolvemos dar um basta, hoje somos filhos de Deus. Você, querido ouvinte da palavra de Deus, caro telespectador, se quiseres ser filho de Deus, deves aceitá-lo como Salvador de sua vida e procurar viver para Ele. Ele é a fonte de vida eterna. Quem é alcançado pelo amor de Deus nunca mais tem sede. Quando falamos dessa sede, falamos de algo espiritual. Nunca mais terá fome, também a fome espiritual. A palavra de Deus preenche todas as lacunas de sua vida. Atente para o que o Senhor quer para a sua vida e nada lhe faltará. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Deus viu que as pessoas, meus queridos, haviam se distanciado dele. E era necessário um sacrifício para redimir a humanidade. E ele nos presenteou com o seu Filho amado. Por isso vemos na narrativa bíblica que sem sacrifício não há remissão. O versículo 16 do Evangelho de João, do capítulo 3, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe alguns detalhes desse versículo. Deus amou o mundo. Aqui nós encontramos o amor de Deus que é incalculável. É um amor imensurável, não há como medir este amor. E ainda diz assim, de uma tal maneira, de uma forma inexplicável, bondosa e maravilhosa. E ainda diz, deu o seu Filho único. Nenhum pai daria o seu filho para morrer no lugar de um culpado. Mas Deus fez isto. Ele nos deu o seu Filho unigênito. E a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é observada, é para os que creem, pois o sacrifício tem um grande valor. E ainda diz, tenha a vida eterna. Só os salvos têm direito à vida eterna. Lembre-se disso. Só aqueles que aceitaram Jesus Cristo em seu coração. Nunca se esqueça que para que o amor de Deus venha lhe alcançar, você precisa crer. Crendo, serás salvo e obterás vida eterna. Versículo 17 nos diz que Jesus veio ao mundo para nos salvar. A morte de Jesus nos garantiu o direito de morarmos nos céus. E hoje temos livre acesso ao trono da graça. Não devemos negligenciar o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Existe um belo hino da harpa cristã, o hino de número 541. O tema dele é Calvário, Revelação de Amor. Uma poesia maravilhosa. Ele nos diz assim, no Calvário contemplamos nosso meigo Salvador. Ó revelação de amor! O mistério a tanto oculto, Deus em Cristo revelou. Ó revelação de amor! Aí o coro diz, Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. E continua falando com uma poesia forte e firme. Deus amou este mundo e o seu Filho ofereceu. Ó revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu. Ó revelação de amor. Deus o Pai olhou o Calvário e seu Filho abandonou.
Ó revelação de amor! Mas sofrendo este abandono, Cristo deu-nos seu perdão. Ó revelação de amor! Bela poesia e mensagem, uma mensagem cristocêntrica. Ressaltamos que se não for o Senhor, estaríamos mortos em nossos pecados e ofensas. E agora observe o que diz o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio ao mundo para salvar a todos os que creem. Em hipótese alguma, ele veio condenar o mundo. As pessoas que estão indo para o inferno é porque estão escolhendo o caminho da perdição. Temos livre arbítrio. Devemos escolher entre a vida, que é Cristo, ou a morte, que são os prazeres do pecado. E eu te aconselho, escolha Jesus, e todos os seus dias serão abençoados. Aleluia. Observamos no versículo 19 do texto lido, que Jesus é a nossa luz, e ele veio ao mundo. Isto nos mostra que nos dias odiernos vemos uma onda crescente dos praticantes da devassidão. O amor ao próximo vem se esfriando, o relativismo tem imperado na sociedade, onde muitos estão desprezando a verdade que é Cristo e alegando que existem inúmeras verdades e que tudo é relativo. Meus queridos, fujamos do relativismo e nos apeguemos a Cristo, que é o único caminho a ser seguido, a única verdade, a fonte única de vida. No versículo 18 e 19, observe, diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus queridos, o texto, ele nos apresenta a salvação, e ela é nos oferecida, não é? Uma salvação especial. E a morte de Jesus Cristo é o passaporte para morarmos nos céus. E o convite é que você deve aceitá-lo no seu coração e viver para o Senhor. E viver alegre, viver feliz, satisfeito, regozijando-se, alegrando-se no Deus Todo-Poderoso. Porque Deus nos ama de uma maneira especial e nos deu um presente que é o seu Filho Jesus Cristo. Lembre-se que o amor nos amou. Isto parece um paradoxo. O amor nos amou. Nos amou tanto que nos deu um presente maravilhoso. Quando eu digo amor nos amou, estou falando de Deus como amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E Jesus Cristo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o amor nos amou e nos presenteou também com o amor. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que o Espírito Santo derramou em nossos corações o amor, louvado seja o nome do Senhor. Recebemos através do Espírito Santo este amor, porque Deus nos amou tanto que nos deu o seu Filho, que fez a maior declaração de amor que existe, se entregou por todos nós, morrendo na cruz do Calvário e nos garantindo salvação dos nossos pecados. Ainda passando um pouco mais do versículo 19, observamos o versículo 20 do texto e o versículo 21. E o texto nos diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então pratiquemos o bem, façamos o bem, pois somos filhos de luz, somos filhos do céu, louvado seja o nome do Senhor. Andemos na verdade, nunca nos esqueçamos de que reverenciar a Deus de todo o nosso coração é adorar, é servir, é obedecer a sua palavra. Façamos uma análise, alguns versículos sobre a salvação que advém de Jesus. Podemos encontrar em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15.
ele nos diz assim, o apóstolo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Paulo era um grande homem, um homem douto, cheio de conhecimento, o homem que foi formado aos pés de Gamaliel, o homem que conhecia a lei de Deus, dada por Moisés, lá no Monte Sinai, um homem que teve um encontro com Jesus Cristo, um homem que recebeu da parte de Cristo autoridade, poder para anunciar o Evangelho aos gentios. E aqui ele diz: eu sou o principal pecador. Fui alcançado pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Lembre-se que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, todos os pecadores, mas nem todos querem ser salvos. No capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 24, nós encontramos uma passagem que diz: na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está falando para o seu coração, para você. Você precisa deixar o Espírito Santo abrir, entrar pela porta do seu coração. Você tem o direito de escolher entre Deus ou o mundo, ou o pecado. São dois caminhos. Um caminho leva a Deus e o outro caminho leva ao sofrimento, ao inferno, uma vida eterna de sofrimento. E a Bíblia nos mostra isso claramente. E o convite de Jesus Cristo está aqui, para que você aceite. Ouça a voz de Deus e a pratique, e passarás da morte para a vida. Por que da morte para a vida? Porque todos estão mortos nos delitos e nos pecados. A Bíblia nos fala sobre isso. Quando o homem peca no Éden, ele perde o direito da vida eterna. E ele é expulso do jardim do Éden. E agora não consegue mais retornar ao jardim, porque o jardim tinha bênçãos, tinha alegria, tinha a árvore da vida que estava lá, e qualquer pessoa poderia achegar-se àquela árvore, ele poderia chegar àquela árvore e comer da árvore e viver. Mas o pecado afastou ele de Deus. E Deus, com muito amor, com muita misericórdia, não permitiu que o homem se alimentasse da árvore da vida. E afastou daquele jardim, deixou ele fora do jardim, expulsou do jardim. E o caminho ficou fechado até que Jesus Cristo veio e abriu a porta da salvação para toda a humanidade. Por fim, vejamos Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, o nosso meigo Salvador, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Devemos ser leais e fiéis à sua palavra. E queremos concluir neste momento e dizer para você, meu querido amigo, que está sem esperança, que está desesperado da vida, se apegue-se aos ensinamentos de Jesus, se aproxime de Cristo, viva o que Ele ensina e viverás em conformidade com a sua vontade. Lembre-se, a morte de Jesus nos garantiu vida em abundância. Hoje somos filhos da luz, graças a Jesus Cristo, cujo nome significa Salvador, ungido. O nome de Jesus Cristo, Cristo significa Salvador e ungido. Lembre-se que a salvação é só para os que creem. Crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu quero deixar para você, neste momento, um convite especial. Você pode, sim, participar, ouvindo a palavra de Deus, nos cultos que são realizados na nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, está ali na Avenida Cruz Cabugá, número 29, todos os domingos.
Estamos ali anunciando a verdade de Cristo, a salvação de Cristo, levando ao coração das pessoas que Jesus Cristo cura, salva e batiza com o Espírito Santo e leva as pessoas para o céu. Você é convidado para estar ali. Todo domingo, toda segunda tem culto doutrina para você poder assistir e alimentar a sua alma. Mas antes de encerrar, quero fazer uma oração por você, pela sua família que está aí assistindo nesta hora, esta reflexão. Pai Celestial, Deus bendito e eterno, nós estamos neste momento diante da Tua Palavra, a Palavra que nos mostra a grandeza do Teu amor, a Palavra que nos mostra a misericórdia que Tu tens manifestado sobre a humanidade, não somente sobre a minha pessoa, nem somente sobre aqueles que estão como membros da nossa igreja, mas sobre todas as pessoas que estão no mundo e que precisam estar atentas à voz do Espírito Santo. Pai Celestial, desamarra neste momento os laços diabólicos que prendem a consciência das pessoas de compreenderem as verdades desse Evangelho tão poderoso. Meu Senhor, visita nesta hora pela Tua misericórdia aqueles que estão gemendo, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sofrendo, Senhor, porque ainda não conhecem que Tu és o Deus poderoso, que Tu és o Messias prometido que vieste ao mundo para salvar os pecadores e dar liberdade aos cativos e trazer alegria ao coração do homem e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, te peço pelos que estão hospitalizados nesta hora, aqueles que estão gemendo por causa da dor. Pai amado, visita nesta hora para trazer o alívio, para trazer o consolo, para trazer, Senhor, uma mensagem de ensino da Tua Palavra. Pai Celestial, visita nesta hora todos os Teus filhos em todo lugar, trazendo alegria e paz aos corações. Pai amado e santo, pedimos pelos Teus filhos em toda parte neste momento, os Teus servos, os obreiros da Tua casa, ao nosso pastor presidente, o Teu filho, que tem nas suas mãos grandes atribuições da Tua parte e projetos para realizar na Tua igreja. Pai amado, dá saúde ao Teu filho e força cada dia, que ele cresça cada dia na Tua presença, na unção e no poder, para alimentar a alma de todos nós que estamos participando desta igreja e ouvindo a Tua mensagem através do Teu servo. Pedimos por todas as famílias da terra, pelos governos, por aqueles que estão administrando, Senhor, cada setor da sociedade. Traz a paz e salva e transforma, e assim te rogamos por tudo, e te agradecendo em nome de Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém.